Olá a todos, bem-vindos aí a este encontro promovido pela Nomodeme. Eu sou o professor Leonan Lizero, recebo aqui hoje o professor Siddhartha Legali, professor de Direito Constitucional da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, né? Siddhartha, que além de uma grande referência intelectual, para mim é um querido amigo aí de longa data. Professor Siddhartha, muito obrigado aí por aceitar esse convite para a nossa conversa de hoje. E a ideia da minha conversa hoje com o professor Siddhartha é uma conversa mais informal, mas nem tanto, sobre obras a respeito de direitos humanos que o Siddhartha recomenda, aquelas que ele aprecia, que o público, de repente, consegue ter algum acesso. É uma forma de uma curadoria. Então, eu trouxe aí o professor Siddhartha hoje para a gente conversar sobre algumas obras de referência para ele e a gente vai tentar chegar a algum entendimento do porquê essas obras, vou ver se eu conheço ou não. Eu não sei o que o professor Siddhartha preparou, tá? Então, assim, já é uma surpresa, eu não sei. Talvez algumas eu conheça, talvez outras não. Então, é isso aí. Professor Siddhartha. Queria agradecer o convite do Leonan, um amigo muito querido, professor, enfim, de Teoria do Estado, Direito Constitucional, Ciência Política, maravilhoso, enfim, com quem eu aprendo muito. Tem obras do Kelsen, coletânea em homenagem ao Marcelo Neves, sempre com iniciativas interessantes, e essa do Nomodeme não poderia ser diferente, né? Super convidativa, aproveito, já faço o jabá, mandem os textos lá para o GT de Direito Constitucional Internacional e Comparado, Direitos Humanos, e eu acho que a ideia também é bater essa bola e conhecer um pouquinho os livros que eu gosto, os professores que eu admiro, que eu aprendi, e também, para quem quiser mandar o texto, acho que pode inspirar. O primeiro não tem um livro físico nem digital, porque é, na verdade, uma tese de doutorado do meu querido e eterno orientador, professor Eduardo Manuel Val, que é sempre a primeira das referências, sobre ensino jurídico, comparando o ensino dos direitos humanos no Brasil e na Argentina, na PUC-Rio e na Universidade de Buenos Aires. Isso talvez possa assustar um pouquinho quem está na graduação, quem está começando, mas não precisa. Eu acho que, assim, para quem quer buscar outros materiais, é importante também sair do lugar comum do manual, olhar um livro específico, uma dissertação de mestrado, uma tese, um artigo científico. Vocês podem ir na base da PUC-Rio, por exemplo, e acessar essa tese lá. Tipo, tem a plataforma da Federal de Santa Catarina, da USP, da UERJ, a Minerva, na UFRJ, agora criaram o Pantheon, então vocês veem as monografias anteriores. Então, acho que isso é algo bacana de dizer também, para a gente sair desse senso comum. E, assim, o fato de ser uma tese de doutorado não significa que é nada de outro mundo para ler. Então, a primeira recomendação é isso. Vocês vão ver que talvez, às vezes, seja até mais fácil do que o manual, porque o autor teve mais tempo e espaço para desenvolver aquilo, não com formato de resumo, mas com uma leitura fluida, com início, meio e fim. E essa tese me marcou, em particular, porque todo semestre, antes de dar aula, eu sempre pego alguma coisa de pedagogia. E eu acho que a gente que está no direito, a gente faz isso muito mecanicamente, né? Tipo, como é que a gente ensina? Como é que a gente aprende? A gente olha os professores que nos deram aula, o que é que eu gostei, o que é que eu não gostei. E eu acho que falta um pouco. E eu e o Leonan, a gente que é dessa geração que se dedica 100% à docência, acho que talvez uma das primeiras, né? Porque a pós-graduação teve uma expansão nos últimos 15 anos, mais ou menos. Acho que a gente foca muito em pesquisar um problema, uma hipótese, qual metodologia que eu vou usar, mas eu acho que essa parte de didática e pedagogia é super bacana também, porque a primeira coisa que a gente precisa para escrever é estar motivado, estar alegre, tipo, estar envolvido com aquele tema, porque aquele problema vai te acompanhar, né, Leonan? Tipo, é isso que eu durante falo um tempo. sempre. Isso é uma questão muito curiosa, porque, assim, a gente não fez o mestrado junto, mas a gente fez o doutorado, nós somos contemporâneos, né? E assim, não sei você lá na UF, mas na UERJ, eu não fiz nenhuma disciplina, eu não falei para a UERJ ou a UF, ou qualquer lugar que eu conheça, que nos ensine a
lecionar, no sentido de que nos dê alguma noção de pedagogia, não é assim, como o Siddhartha falou, é isso mesmo, você entra para dar aula, você está lá com seus 25 anos, 24 anos, você entra no mestrado, aí você vai fazer estágio docente. Aí você assiste umas aulas lá do professor, faz uma coisa, e você se coloca para dar aula e vai. Eu me lembro da primeira vez que eu fui dar aula assim, sozinho, né? Vou contar aqui rapidinho que eu estava no segundo semestre do mestrado, e aí era uma disciplina letiva, que era do professor Vicente Barreto, e aí ele tinha, acho que ele tinha os horários, que ele estava com uma disciplina eletiva na graduação e na pós estava o mesmo. Aí eu conversei com o professor, ele falou, não, vai lá, se apresenta lá, já dá aula para ele de introdução à filosofia. Eu já fui e né, me virei lá, né? E assim, e a gente não tem noção a gente não aprende o que ensina, a gente não aprende método, a gente não aprende nada disso. Muito do que Siddhartha faz em sala de aula, eu faço sala de aula, professores de referências nossos, é muito na empiria mesmo, de ver o que funciona, o que não funciona. Então, por exemplo, eu não gosto de usar slide em sala de aula, por exemplo. Por que eu não gosto de usar slide? Eu não sei porque eu não gosto, entende? É porque eu não gosto, né? Siddhartha, porque de repente alguma coisa não funciona. Então, é muito nesse sentido. E aí, só por curiosidade, eu também não conheço esse material aí do professor Val, mas o que ele, assim, resumidamente, ele percebe de diferença entre o Brasil e a Argentina? Olha, o que é interessante na comparação é, por exemplo, no Brasil a disciplina de direitos humanos é eletiva, é de noite, é num horário alternativo, então tem uma primeira crítica aí. Tem uma primeira crítica também quando ele dá uma mapeada nas teorias para ensinar direitos humanos, e fala de um positivismo e um justnaturalismo e uma teoria crítica, e da necessidade de repensar isso a partir de uma teoria crítica que não seja necessariamente nem positivista, nem marxista, nem justnaturalista. Você pode fazer a crítica de outros locais também, então isso é bacana. Uma reflexão que o Val sempre faz também, para além do material de ensino e aprendizagem, é também pensar qual o papel da universidade, qual é o papel do professor, qual é o modelo de aula. Então, é uma aula dialogada, é uma aula magistral, como ele gostava de falar, aquela aula show, é uma palestra, ou não só isso. E aí tem uma coisa que é o texto não escrito, né, que é a vivência com o Val, que é muito prazerosa. Quando eu era monitor dele, ele me deu meia hora da aula dele, que eu podia escolher o tema que eu quisesse com antecedência. Ele falou, prepara, faz isso, deu umas dicas e depois me deu um feedback. Isso não foi legal, isso foi legal, repete. E foi orientando coisas simples, assim, de movimentação em sala de aula, de uso do quadro, de impostação de voz, de como interagir. São coisas que depois você vai automatizando, mas que eu guardo no meu coração. Quer ver uma dica simples dele? Era o uso do silêncio. A gente pensa muito no que a gente vai falar na sala de aula, mas a gente não se dá conta que a pausa que a gente dá na linguagem é a vírgula, é o travessão, é o grifo numa palavra, porque no ar não tem como você negritar a palavra. Então, isso é uma coisa que eu não me esqueço e tem mais de 15 anos. Então, assim, acho que essa monitoria, como essa escola de ensino, vem um pouco daí e de esse compromisso com os direitos humanos, não só na sala de aula, de decorar o conteúdo, mas também de atuar criticamente na sociedade, construir, não competindo um com o outro, mas cooperativamente. Então, isso me inspirou ali a criar a revista dos monitores, para todo mundo poder publicar. Na época, não tinha nenhuma revista de alunos aqui no Rio. Então, esse foi um ambiente bacana que uniu o pessoal ali da UF. E hoje eu vejo muitos amigos, professores, assim, da época da revista, o Adriano na Cândido, o Matheus na Cândido, enfim, tem professores de outros estados também, o Eric Baracho, que está lá em Sergipe agora como juiz. Então, ali foi um pouco um celeiro de, ufiano bacana, que saiu um pessoal legal, sabe, para os outros lugares. Então, essa obra do Val foi meu clique, assim, e, a pessoa, né, para além do texto, que me tornou professor em alguma medida. Então, me marcou muito essa experiência. E no mestrado, ele foi meu professor de didática e metodologia, além do meu orientador. E essa disciplina de didática é fantástica, porque são coisas simples, a gente não pensa o papel da universidade, os modelos de sala de aula,
ou currículo, o que você escolhe, o que você oculta. Tem um conceito de pedagogia que é fantástico, que eu lembro dele discutindo, que é o currículo oculto. Que é assim, tem uma coisa que é o dito, mas tem os preconceitos que acabam vazando, tipo, ou que não está escondido, ou que você, tipo, que não está revelado, que você pode também trabalhar. A minha segunda recomendação é uma espécie de combo, que me marcou muito, que é o livro Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional. Não sei se, acho que a luz cegou aqui, mas é Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional, da professora, da professora Flávia Pelvezan, que atualmente é vice-presidente da Corte. Tipo, aí a gente já bota aqui, ó, o curso dela de Direitos Humanos também, que saiu esse ano, tá muito bacana, mas o livro que me marcou mesmo na graduação foi esse, o Val adotou ele na disciplina de Direitos Humanos quando ele lecionou, e eu brinco sempre, em todos os espaços que eu vou, que eu tenho dois corações. Eu sou professor de constitucional, mas apaixonado por direito internacional, em especial direito internacional dos direitos humanos. E, tipo, minha história é metonímia disso, porque eu fui monitor de internacional, depois monitor de constitucional. Eu fiz o mestrado em direito constitucional e fui substituto da UFRJ de direito internacional. Eu fui professor de direito constitucional da Federal de Juiz de Fora e agora da UFRJ, de vacância lá, e me tornei professor por um novo concurso na UFRJ de Direito Constitucional, mas o meu doutorado e pós-doutoramento é em Direito Internacional. Então, eu brinco que essas duas pessoas, esses dois corações, sempre estiveram entrelaçados. E nesse momento que eu estava crescendo, eu não via tanta produção nesse sentido, e a Flávia acaba sendo uma precursora na área de direitos humanos em geral, mas também nessa simbiose. Eu acho que, enquanto direitos humanos for monopólio de internacionalista, a probabilidade dele ser menos eficaz aumenta. Eu acho que a gente precisa incluir os direitos humanos como uma preocupação dos professores de direito constitucional, de direito administrativo, de direito tributário, as finanças, quanto de repasse é passado para a OEA, para a comissão, para a corte, tipo, ou fundo para financiar projetos de direitos humanos, de onde saem esses recursos. Então, eu acho que enquanto o processo civil, porque tem todo um estudo sobre solução consensual, juizado especial, e não tem disciplinas de como, por exemplo, litigar perante a comissão, sendo que você nem precisa ser advogado. É algo que, na graduação mesmo, o estudante poderia levar uma petição ou um caso para a comissão, pelo menos em tese. Na prática, a gente vê que é mais complexo, é difícil você passar o filtro. Mas esse trabalho pioneiro da Flávia foi muito inspirador lá atrás, na graduação, e me animou a misturar um pouco isso. Eu me lembro que quando fui fazer o doutorado, conversando com o Val, ele falou assim, você tem certeza que você quer ser professor de Direito Constitucional e você vai fazer o doutorado internacional? Aí, com aquela autoestima que só a juventude pode ter, que eu não sei de onde eu tirei, Leonardo, eu falei, tem. Ele falou, nunca vi ninguém que conseguiu fazer um doutorado internacional e depois ser professor de constitucional. Isso vai dar errado. Eu falei, Val, fica tranquilo que eu vou ser o primeiro. Olha, eu não sei de onde eu tirei isso, Leonardo. Acho que é imprudência da juventude. Mas não me arrependo, porque gostei muito. Assim. E a Flávia hoje, só para fechar, Leonardo, que é uma amiga muito querida, que a gente teve a oportunidade de organizar 2 livros juntos, um Feminismo Interamericano e outro Os Casos do Brasil na Corte Interamericana. Então, assim, nunca poderia imaginar essa volta que a vida dá, né, de, tipo, o meu livro de graduação, ela, para mim, ela nem falava, era só o livro, enfim, que ensinava para a gente, dar essa volta e ter essa oportunidade hoje de estar dialogando e organizando o livro com ela, muito legal. Mesmo se você voltar para as referências mais canônicas da nossa área, e aí você que é um profundo conhecedor do Kelsen, tipo, tem a fase dele, né? A última morada do viajante cansado, como ele diz em Princeton, na autobiografia dele, que ele escreveu ali o The Law of United Nations, o Paz através das Nações, mais de 60 artigos em inglês se reinventando depois de 60 anos, que eu acho que é um Kelsen um tanto ignorado pelos constitucionalistas, assim, que é importante. Quando eu fui substituto, eu tive a oportunidade de dar organizações internacionais, eu dei o curso a partir desse The Law of United Nations, que é muito legal.
E eu acho que é algo que até a gente tem que pensar em algo junto no futuro. Exatamente. E só para fechar, outra referência canônica da área, que é o Carl Schmitt, também tem um livro que é o Nomos da Terra. Não sei se se inspirou aí nesse nomoneme no Nomos da Terra, né, nessa ordem jurídica concreta e não abstrata, se foi essa a provocação, mas também é um autor que sai ali um pouco de ciência política, digamos assim, nem sei, talvez fosse esse nome para a época, mas está trabalhando com esse conceito do que é política, e depois vai trabalhando em ditadura e outros temas, e ele vai para a teoria constitucional até chegar também a problematizar essa questão do espaço vital em termos políticos nas relações internacionais na grande Alemanha ou no Big Stick com os Estados Unidos. Então, são maneiras diferentes de enxergar o direito internacional, mas você vê que as referências canônicas da área também trabalham isso, e eu acho que é fundamental, sabe? Próxima referência? Mais uma, por favor. Já que a gente falou um pouco do cansado, esse livro me marcou muito, que é o exercício do poder judicial internacional, Memórias da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele conta a judicatura dele, que vai de 94 a 2006 na Corte. Quando ele lançou esse livro, eu me sentia aí uma história de bastidor que é engraçada. Não sei se vocês vão se lembrar, enfim, quem está assistindo, talvez quem seja muito mais novo não, mas tinha um quadro no Pânico que chamava O Impostor, que ele invadia o local e tal. E aí, assim, eu ali em 2016, Leonardo, eu literalmente invadi o curso da OEA. E eu peguei o contato com um amigo muito querido, Cláudio Cerqueira, ele estava fazendo o curso, e ele falou, quando vocês forem almoçar, vocês me avisam, o que eu vou fazer? Eu almoço com vocês, a gente volta junto, e eu laço o Cansado Trindade na volta no almoço de vocês. Eu fui lá só para assistir o Cansado e invadi o Hotel Marriott ali na Avenida Atlântica, em Copacabana. E aí, chegando no local, eu me deparei assim, com a sala, ele estava lá, aí eu levantei a mão assim, o funcionário da OEA, que eu não vou falar o nome aqui para não explanar, veio andando assim, eu falei, vai me expulsar, vai me expulsar, vai me expulsar. Aí o Cansado fez assim, ó, nunca tinha me visto. Aí eu falei, aí o cara falou assim, não sabia, pensou assim, brother? Primeira vez que eu tava vendo o Cansado. E aí, assim, eu falei, pô, professor, então, fui orientando de fulano, Paulo Emílio, estagiei com a Carmen gosta muito da Carmen, indiquei ela para a OEA, para dar o curso da ONU. Então, eu vim aqui lhe fazer um humilde convite para fazer uma entrevista sobre seu livro, porque eu estou pesquisando na minha tese a Corte Interamericana. E esse foi o livro que mais me influenciou na construção da tese, porque ele conta a experiência da Corte, então muitos insights que eu tirei para a tese vêm daí, a maneira dele enxergar a opinião constitutiva 16, a maneira dele ver os casos, ele cita os casos, mas ainda não estava, na minha cabeça, não estava tão organizado, aí eu consegui ajustar um pouco o ciclo hondurenho, peruano, colombiano, brasileiro, e ter essa oportunidade de fazer entrevista lá no canal Debates Virtuais, está acessível, foi super bacana e um privilégio, porque escrever sobre a Corte com fonte primária, é incrível. Eu fiz 10 perguntas, entreguei por escrito, falei, você escolhe as 3 que você quiser, o que você não quiser não precisa. Aí ele ficou 1 hora, respondeu tudo, o microfone pifou. Aí eu falei, meu Deus, a gente aumentou a captação do microfone dele para pegar minha voz, sabe? E aí foi, todo um negócio, eu falei, meu Deus, não vai dar certo, mas acabou funcionando, e até hoje é das minhas entrevistas favoritas, porque tem o acesso à competência consultiva, contenciosa e a eficácia das decisões da Corte Interamericana, com o que eu chamo de a Corte Cansado Trindade. Esse ano eu escrevi até um artigo sobre isso, que eu mandei para a coletânea professor Daniel Wunchin. Então, é um juiz que dá identidade à Corte nos anos 90, 2000, e esse livro de memória dele, mais do que um relato da vida, é a narrativa do que é a Corte Interamericana e as bases ali. O livro é autobiográfico no sentido de ele narrando exatamente, é mais uma espécie de memórias da presidência lá do... Ele é predominantemente uma narrativa dos casos da Corte. A biografia seria mais da Corte do que dele. Entendi. Mas é claro que é o olhar dele para aquilo, os votos vencidos. Tem um olhar, ele não vai ficar
contando minúcias dele. Mas tem um episódio que é particularmente interessante que envolve ele, que foi o que mais me marcou, que quando eu fiz a entrevista eu perguntei 3 vezes para ter certeza, que eu não, tipo, para gerar o dado mesmo, porque quando eu li no livro eu falei, não é possível. Ele não fez isso. E ele fez. Que foi o seguinte, o Fujimori impeachmentou os juízes do Tribunal Constitucional que declararam inconstitucional ele concorrer a um 3º mandato. Ter toda uma articulação e a Adélia Revoredo e outros 2 juízes foram impeachmentados, foram destituídos, né? E aí essa juíza liga para ele, que é o caso Tribunal Constitucional versus Peru. E aí ele recebe de ofício o pedido, sem passar pela comissão. Eu olhei isso no livro, eu fui no site, não achei. Aí eu falei, não está batendo. Aí eu perguntei para ele, mas você recebeu de ofício sem passar pela comissão? Foi. Aí ele falou, em casos muito graves, o presidente pode julgar de ofício. Aí eu falei, que coisa maravilhosa. Eu escrevi até um artigo com o Val, chamando isso de mutação convencional, que é a possibilidade do presidente conhecer de ofício casos muito graves, na prática gera o acesso direto, sem passar pela comissão, que é um dos requisitos para você levar um caso. E aí eu chamei isso de mutação convencional. Quem está mais familiarizado com o direito constitucional vai ver que tem o conceito de mutação constitucional, que você muda a norma sem mudar o texto, mudando só a interpretação. Aqui você não mudou o texto da Convenção Americana. O 44, 46 continua lá, igualzinho, com a necessidade de você peticionar para a comissão, e só a comissão pode levar um caso até a corte. Só que a interpretação de que, num caso muito grave, por via regimental, e ele dizendo, olha, inclusive, liguei para os outros magistrados para saber se eles estavam de acordo, o plenário depois chancelou, mas se você olha o caso na jurisprudência, a sensação é que a comissão levou o caso. É difícil identificar isso só pelos relatórios. Então, é um episódio que tem um certo aspecto biográfico, mas mistura com a história da corte. Tanto que quando eu fui escrever minha tese, e eu falo da corte Pedro Nicken até a corte Cansado Trindade, a Jane Reis, que é a professora de direito constitucional que estava na banca, ela deu uma ideia muito boa que eu não aproveitei, mas ainda estou com isso encasquetado desde a defesa, pensando em fazer algo sobre isso, que ele falou, olha, por que na edição comercial da tua tese, você não lança Corte Interamericana, uma biografia? Tipo, uma biografia da corte. Fiquei com aquilo na cabeça, achei maravilhoso, tipo, tem algumas ideias para o futuro sobre isso. Nesse momento, tipo, ainda não me senti preparado, mas a ideia é muito boa e está guardada no coração. Em algum momento pretendo executá-la, mas com outros moldes. Próximo livro. Quarto livro, né? Quarto livro é um livro de um magistrado da Corte Interamericana, que se chama Pedro Nicken, a Proteção Internacional dos Direitos Humanos e seu Desenvolvimento Progressivo. Eu gosto muito desse livro porque, na cabeça da gente que é brasileiro, a gente acha que os direitos humanos começou com o Cansado Trindade e avançou com a Flávia. Pronto, temos um pai fundador, uma mãe fundadora da visão moderna e acabou. E não é bem assim. Tem uma série de outros juristas super relevantes. O Pedro Nicken chegou a ser presidente, vice-presidente da Corte Interamericana nos anos 80. E a história, digamos assim, antes do Cansado Trindade, na Corte, eu acho essa visão dele de desenvolvimento progressivo, que é um artigo que está no 26, muito interessante. Hoje é um tema que está na moda, mas na época que eu comecei a ler esse livro não estava, que foi justamente em 2016. Ali que a coisa, tipo, 2017, começou a virar com Lagos Del Campos e outros casos que permitiram a judicialização de direitos sociais, econômicos e culturais, com base no artigo 26, que trata justamente disso na Convenção Americana de Direitos Humanos. E a visão do Pedro Nicken, eu acho que é para além da judicialização de direitos sociais, é pensar nessa cláusula como um princípio de interpretação das normas de direitos humanos. E aí eu sintetizei as ideias centrais do livro em 3 eixos, que é a ideia de você ter cláusulas gerais e passar progressivamente a ter cláusulas específicas. Por exemplo, a Convenção Americana fala na igualdade, na não discriminação lá no 24. Mas hoje a gente ratificou com o status constitucional a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo. Então, é uma especificação, é uma evolução gradativa do geral para o específico. A segunda é você não ter uma responsabilidade internacional. Você coloca aquilo com um direito, digamos assim, sem dente.
E quando você passa, num segundo momento, a assinar esses tratados, ele passa a ter órgãos de monitoramento e controle. Então, isso também é desenvolver progressivamente o direito. E o terceiro é o diagnóstico e controle efetivo daquilo. Não só tendo órgão, mas tendo supervisão de cumprimento de sentença, reiteração de medida provisional, todo esse processo é uma coisa de pequenos passos que você vai fortalecendo pouco a pouco a proteção dos direitos humanos. Então, eu acho bacana porque o debate clássico sempre fica aquela tensão entre pró persona, a norma mais favorável ao indivíduo, e margem de apreciação, soberania. E eu penso justamente na maneira que eu me aproprio da obra do Niken, o Pedro Niken como uma espécie de embreagem do carro. Enquanto pró persona é o acelerador, quer dizer, mais competência, mais proteção, e a margem, mais discricionalidade para o Estado, você pode efetivar de várias maneiras, pensar essa calibragem, essa passagem de velocidade do mais rápido para o mais devagar, ou volta para o mais devagar, e um pouco, essa dosagem, esse calibrar, se você vai na marcha 1, 2, 3, nesse grau de proteção, acho que essas 3 ideias do Niken ajudam muito nisso, assim, tipo, uma primeira marcha geral, uma segunda mais específica, uma terceira responsabilidade internacional, uma quarta monitoramento. Então, eu acho que essas ideias dele foram muito importantes, e eu já publiquei um artigo sobre o que eu chamei de Corte Pedro Niken, que é uma corte mais consultiva que contenciosa, mais explicando a sala de máquinas do sistema interamericano, que faz muito sentido nos anos 80, que tinham 9 países só que aceitaram a jurisdição da corte. No cansado já foram 20, então o sistema estava em ascensão. Então, essa postura mais comedida, mais moderada, diferente do cansado de não, recebe lá de ofício, não está errado, responsabiliza o Estado peruano, e mandando ver, cria supervisão de monitoramento, que eu particularmente sou muito simpático. Vou ser muito sincero aí, com esse ativismo do cansado para proteção de grupos vulneráveis que esperaram 15, 20 anos no plano interno, na comissão e na corte, com o direito sendo violado dramaticamente por um Estado autoritário que comete crimes contra a humanidade. Então, nesse cenário, nesses casos específicos, e nesse momento, eu acho que faz muito sentido essa postura. Mas é claro que assim, isso não pode ser irracional, a gente tem que dialogar. Eu acho que assim, se tentou também, no primeiro relatório da comissão, no segundo, na sentença, na audiência, tem todo um processo aí dialogado também, mas esse ativismo, depois de tanto diálogo na arena interna e internacional, no contexto do cansado, no contexto de violência, desigualdade e sistemática violação de direitos dos grupos mais vulneráveis, faz muito sentido. Então, ter um contraste com o Pedro Niken, digamos assim, numa simplificação grosseira de autocontenção para ativismo judicial nessa arena, para mim faz muito sentido e foi algo que eu fui escrevendo bem devagarzinho. Eu publiquei esse artigo lá no Anuário Mexicano de Direito Internacional, que é Qualizar 1. Então, quem quiser é só dar um Google, não é difícil. A Corte Interamericana nos anos 80, 2 pontos. Uma Corte Pedro Niken. Já adiantei a resposta, estraguei todo o suspense, mas artigo acadêmico não precisa ser nenhum roteiro do sexto sentido. A gente pode dar a hipótese, porque o interessante é a demonstração. Você falou uma coisa específica na sua fala agora, né? Você me deu não é uma ideia, mas é um questionamento que eu realmente nunca parei para refletir, mas é porque especificamente essa não é uma área que eu estude tanto especificamente dentro do Brasil. Mas deixa eu te perguntar. Você falou, os brasileiros, a gente costuma achar que os direitos humanos começaram com Cansado de Trindade, depois foi para Flávia, e depois veio o Siddhartha. Mas... Delira não, Leonardo. A amizade não é para tanto. Veja bem, obras sobre direitos humanos, que a gente, pelo menos que eu já tive acesso, e normalmente as pessoas têm, da segunda metade do século XX, né? Então, realmente, quando a gente para pensar, você ficou falando isso, você, nossa, mas quem no Brasil escrevia sistematicamente sobre direitos humanos, que teve grande amplitude, vamos dizer assim, antes do Cansado de Trindade, mas assim, que não fosse, por exemplo, um professor de direito constitucional, por exemplo, que escrevesse sobre direito constitucional e também direitos humanos, entendeu? Porque aí eu não...
pós-doutorado da UERJ, eu desbravei um. Eu achei o Carlos Abranches Dunche, que foi professor titular de Direito Internacional da UERJ. Ele tinha um livro chamado A Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Ele foi presidente do Flamengo, o que é um dado muito curioso, e, ao mesmo tempo, o primeiro comissionado do Brasil a ocupar o cargo. Um equatoriano desistiu e aí chamaram, aí ele entra. Não é a primeira judicatura da comissão, tempos depois, anos 70, mas ele entra. O primeiro caso brasileiro na comissão é o Olavo Hansen. Foi um assassinato de um líder sindical que estava fazendo manifestações contra a ditadura. Quando ele vai votar lá, nesse caso, ele fala assim, não precisa a manifestação da comissão, porque já tem uma comissão de direitos humanos no legislativo. Eu não sei o porquê que ele vota assim. Não sei por que ele se manifesta assim. Se é por medo, em algum contexto, se é realmente porque ele pensa assim, se é um conservadorismo, mas, assim, seja por covardia, seja por chancelar um autoritarismo, num cenário ditatorial que está eliminando opositores, é algo que macula o currículo de que alguém que supostamente produziu uma obra sobre direitos humanos na tese de docência, quando ele já é conhecido. Então, acho que a história acaba apagando ele e os professores de direito internacional de direito constitucional um pouco por isso também. E última indicação? Vamos lá, que já está avançando. Eu sou completamente apaixonado por essa mulher. Esse é meu crush acadêmico. É assim, minha inspiração que eu gostaria de ser um dia, que é essa obra dela, The Inter-American Court of Human Rights, Case Law and Commentary, da Lawrence Burgio Larsen e Amaya Ubeda. Ela tem primeira parte da obra, que é um manualzão, só que interessantíssimo, que é uma parte que ela vai explicar como o sistema funciona, a prática, o procedimento, o que é a comissão, o que é a corte, o que é a medida provisional, cada coisa ela vai explicando aquela parte mais dogmática. E tem uma segunda parte, que é de casos e materiais. E aí tem um capítulo para cada tema específico. Então, pessoa privada de liberdade, povos originários, gênero, liberdade de expressão, enfim. E no início de cada capítulo, ela traz um caso concreto, vai dissecando ele e depois insere ele numa linha da jurisprudência da corte. Meu grupo de pesquisa na UFRJ chama Casoteca, da Corte Interamericana, que é o quê? Antigamente, um tempo pré-Netflix, pré-Amazon Prime, quase pré-bíblico, a gente tinha uma coisa chamada videoteca. E tem que lembrar para os jovens. Né? Você ia lá num lugar e tinha o catálogo lá de filmes, etc. Encontrava, tirava, levava, tinha um tempo para isso. Você não rebobinava a fita, não era isso? Exatamente. Tipo, tomava multa, enfim, demorava para devolver, tomava multa também. Então, assim, a ideia é que dentro do núcleo interamericano a gente tivesse um espaço, não para alugar os casos, que não faz sentido, obviamente, mas para disponibilizar os resumos dos casos dentro do site gratuitamente, para quem quiser baixar. E aí vocês podem ir lá se inscrever no sitezinho e criando esse volume, e a partir do momento que a gente for tendo um certo eixo de resumos de casos, publicar casebooks. E o mais próximo que eu vi disso, com uma série de ressalvas, porque é um trabalho hércules, enfim, eu não sei como ela conseguiu, com 2 pessoas, fazer um livro desse tamanho, com essa profundidade e pegando a jurisprudência toda coisa. Realmente, assim, não sei que infraestrutura ela contou, que tempo, que dedicação para isso. É um negócio, assim, impressionante. Mas lá na UFRJ a ideia foi a gente fazer coletivamente. Então, por exemplo, um dos primeiros livros que a gente fez foi o Feminismo Interamericano, que a gente catalogou com a professora Raíssa, que foi nossa substituta lá na UFRJ, foi uma amiga muito querida, de UF, desde a graduação, está fazendo doutorado agora, tem 2 livros sobre gênero, uma professora
super despontando aí, e passou agora para a efetiva da Unirio. Que muito me orgulhou, porque eu vi, digamos assim, o arco do herói. Então, essa batalha a gente sabe como é difícil, então sempre que alguém com um trabalho duro, sério, chega lá, dá um orgulhozinho de estar pelo menos um pouquinho junto no caminho ali. E a Raíssa, junto com a equipe, com os alunos, meus alunos, alunos dela, a gente juntou com a Flávia também, Pelvezan, e resumiu os 45, mais ou menos, casos envolvendo as questões de gênero no sistema, e chamou isso de feminismo interamericano. A Flávia fez um artigo de abertura para o livro, a Flávia convidou também a professora Margarete May Macaulay, que é a primeira magistrada do sistema interamericano, uma mulher negra, que é super raro no sistema, dados os preconceitos estruturais da nossa região e também institucionais, e ela fez o prefácio do nosso livro, que muito me orgulhou, porque a primeira geração de mulheres na corte foi ela, a Hades, Gladys e a Cecília Quiroga, que é uma juíza chilena, que é muito importante para o sistema interamericano, para o feminismo no Chile. Então, assim, esse livro da Lawrence Larsen-Bourguiot, ele foi o livro que eu li e reli no doutorado várias vezes, e junto com o livro do Cansado foi um pouco o meu ponto de partida quando eu tinha dúvida para as coisas, e a partir dali eu ia aprofundando, e eu fui achando outros artigos dela maravilhosos, sobre as opiniões consultivas, sobre controle de convencionalidade, sobre justiça de transição. Então, assim, estou conversando com um amigo lá de Minas Gerais para ver se a gente consegue laçar essa mulher, fazer uma entrevista, alguma coisa. Ótimo. Mas vamos ver. Me surpreende porque, assim, ela é francesa e quem escreve com ela, espanhol. Então, assim, acho que aqui na nossa região, o mais próximo que a gente tem de um livro análogo a esse, que eu comprei no passado também, é o livro do James Cavallaro, que é Doctrine and Practices in Inter-American System of Human Rights. E o Cavallaro, ele foi presidente da Comissão Interamericana, leciona nos Estados Unidos, ele trouxe a CEGIL, que é a principal ONG litigando o sistema, para o Brasil. É uma obra em inglês, a gente não tem em português algo análogo a isso. Talvez o mais próximo seja o livro do Caio Paiva com Timothy, que é um livro focado para concurso, com os livros, com os casos da Corte Interamericana, mas mais caso. Mas é super bacana e super bem feito, eu gosto muito também. Mas acho que falta um olhar mais com essa perspectiva acadêmica, de um feminismo interamericano, um olhar para os movimentos sociais, um diálogo com os atores de dentro do sistema. Então, assim, a gente já entrevistou a Flávia Pelvezan, o Cansado, o Paulo Abrão, o Jean-Michel Arrigue. Então, tem uma abordagem interessante. A ideia também é que a gente possa entrevistar e litigar os movimentos sociais que levaram casos até a corte, mas isso é um trabalho de uma vida. Enfim, não acho que é um trabalho para fazer da noite. Se você sentar aqui, vou escrever. A ideia é que a gente vai fazendo todos os projetos lá na frente, sem pressa, com calma. Depois que a gente fizer um monte de casebook, artigos específicos, e dialogando, assim, eu não tenho a pretensão de ser especialista em tudo. Eu acho assim, só o tema de gênero, aprendi pra caramba com o diálogo com a Raíssa. É um universo. Então, pegar essa contribuição e melhorar o meu olhar para o sistema interamericano. Só o tema, por exemplo, povos originários, que sou Adriano Correia, que é meu colega de graduação, ele fez o TCC, a dissertação e a tese sobre isso, e agora está fazendo uma investigação. Ele analisou os casos indígenas do Brasil no sistema interamericano, nesse livro da Flávia, e hoje ele está pesquisando os casos na corte. Então, tem um trabalho aí de formiguinha que a gente vai dialogando com quem é especialista também. Eu brinco, eu estou me especializando progressivamente na sala de máquinas do sistema interamericano. Mas eu acho que cada eixo, cada grupo de casos desse é um universo. E não só dialogar com quem já é uma referência consolidada, já tem um mestrado, doutorado, mas a gente que é professor, a gente ama formar outros alunos, né? E eu acho que fazer essa viagem redonda, como o Val fez lá comigo, me despertou esse sonho de ser professor, e foi me ensinando como ser professor e o que é ser um professor, não só na sala de aula, as dicas, mas também com exemplo. É algo que eu vejo meus alunos hoje, meus monitores, por exemplo, uma coisa que eu estou super emocionado é que semana que vem minha primeira monitora da UFRJ vai defender o TCC.
que é a Tayara Causanilhas. E sobre liberdade de expressão, foi minha monitora, está na Clínica Interamericana, fez um projeto PIBIC, 2 anos comigo, sobre liberdade de expressão, e ela resumiu todos os casos, ou pelo menos os principais casos, de liberdade de expressão no sistema interamericano. Então, eu brinco que a gente não perde aquele sentimento quase pueril, né, de criança, de ver o brotinho de feijão crescendo, assim, chegou lá, vai defender o TCC, vai se tornar bacharel. Então, a gente vai vendo os orientandos passando para o mestrado, virando advogado. O Davi, por exemplo, foi meu monitor lá em Valadares, hoje é mestre em direito constitucional, advogado aqui no Rio, trabalhou os casos de pessoas privadas de liberdade. Acho que contribuir também para, a partir dos casos e dos autores, e formando pessoas engajadas com a proteção de mais direitos para mais pessoas, e não só, e pelo contrário, repudiando essa ideia de direitos humanos para humanos direitos, não. Tem que ser mais direito para todo mundo, para mais pessoas e para mais humanos. Tipo, para mais gente com um senso de humanidade, uma sensibilidade para o outro maior. Então, eu acho que a gente tem que emplacar o outro jargão aí, que é mais direitos para mais humanos, entendeu? E não mais humanos para humanos direitos. Um pouco por aí, assim, o trabalho da minha vida, mais do que publicar, o que eu aprendi com o Val lá é que o mais importante são as pessoas. Com certeza. E aí, mais do que quantos artigos você publicou, equalizar um, não equalizar um, você lançou o livro, isso é save point no meio do percurso. Você lembrou, publiquei em 2017, não sei o quê. O que fica mesmo é tipo assim, é aquela aula que o Val virou para mim e falou, você podia fazer a monitoria, você devia seguir a carreira acadêmica. É quando você esbarra com a Tayara na sala dos professores e fala assim, não, vem ser minha monitora aqui voluntária e vamos trabalhar isso. Deixa eu te explicar como é que é o FRJ. Ou o Leonan tá ali, vamos tomar um café ali na cantina. Olha, publiquei esse livro, por que você não manda para o GT de não sei o quê? Então, publicar, escrever, dar aula, falar, dar palestra, para mim sempre foi um pretexto para fazer amizade mesmo, para aprender com o outro e para ser uma pessoa melhor, ser mais humano, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, do meu nome que eu procuro levar. Minha mãe me deu esse nome sem uma intencionalidade e a vontade dela foi exatamente que ela falou, ela sempre fala para mim, Buda no mosteiro não muda o mundo, não adianta. Buda tem que estar no mundo transformando, todo mundo tem que ser um Buda, você nesse processo de amadurecimento e etc. E se você ler o livro do Hermann Hesse, ele fala disso, né? De como que o encontro do outro te transforma. Com o barqueiro, a travessia, o amor com a mulher amada, o govinho da amizade. Então, acho que é isso que fica, isso, né? Esse aprendizado recíproco, essa troca, enfim, com o Leonan, por exemplo, essa dedicação, esse empreendedorismo, essa garra, esse diálogo, essa coisa de estar sempre melhorando. E esses projetos como a Merak ou a Nomademi, de integrar as pessoas para produzir academicamente. Claro que normal, né? Tem interesse também empresarial, mas acho que é algo sério, tipo, se você não foi aprovado, devolve seu dinheiro, estava falando isso com ele. Então, assim, o objetivo principal é unir as pessoas por meio do diálogo, uma troca, um aprendizado recíproco. Eu acho que nesse cenário que a gente está muito polarizado e mais se ofendendo do que se ouvindo, iniciativas como essa de integração e promoção do diálogo, que o Leonan é essa pessoa, é fundamental. Então, te parabenizo e super um prazer, uma alegria estar aqui com você sabe disso. Eu que agradeço aí a sua presença, ainda que virtual, aqui nessa nosso primeiro encontro aqui, que a gente vai fazer mais, né? A ideia é que a gente sempre chamar algum professor, algum profissional aqui da área, dialogar sobre temas, muitas vezes são recomendações, ou de repente algumas ideias, né? Sempre esse papo mais informal mesmo, né? Até mesmo para quem está aqui assistindo e quem gosta de ler, de repente, os textos do professor, ou tem alguma referência, né? Que possa assim, conhecer, né, um pouco mais como que é realmente o nosso pensamento, né? Ou a nossa relação com os nossos materiais, com as nossas ideias, né? Então, acho que isso é algo sensacional. Inclusive, foi muito bom, Siddhartha, que
Eu até consegui conhecer um pouco também, que eu não conhecia dessas suas referências, do porquê, muita coisa eu não conhecia ainda. Alguma coisa eu já conheci por causa de seus textos, mas outras ainda não. E realmente, até mesmo para mim, foi bastante proveitoso. Meu amigo Siddhartha, muito obrigado aí pela sua presença, né? A gente se despede aqui né, do nosso público, né? Te dá essa oportunidade de também se despedir, né? Obrigado aí pela audiência de vocês. A gente retorna, né, numa outra oportunidade com outro bate-papo, né, um outro diálogo aí, né, com alguma outra personalidade, sempre nesse nosso intuito de um efetivo compartilhamento acadêmico, um efetivo compartilhamento de boas ideias. Siddhartha, a palavra é sua, muito É obrigado. isso, só te agradecer e convidar todo mundo a dialogar com a gente lá no GT de Direito Constitucional Internacional e Direitos Humanos, que é coordenado por mim, pela professora Melina Fachin, da Federal do Paraná, e ainda pelo professor André de Carvalho Ramos, da USP. Duas referências, amigos muito queridos. André, que esteve na minha banca de pós-doutoramento, de doutorado, desculpa, e ter essa oportunidade aí, graças ao Leonan, de coordenar esse GT com ele, que depois vai se transformar em livro, é motivo de muita alegria. Professora Melina, que está com a gente na rede Col Brasil, eu, professora Flávia Pelvezan, Mariela Morales, do Max Planck, Ana Olsen, que acaba de publicar um livro sobre uso constitucional e comune, Patrícia Perrone, da UniCeub, o professor Eduardo Val, inesquecível, né? Não dá para esquecer quem nos tornou professor, da UF, e o professor Rafael Vasconcelos, que foi meu orientador de pós-doutorado lá na UERJ. Então, essa rede super bacana. Então, de modo que estarmos os três, o André, a Melina e eu, nesse GT, e ter essa oportunidade de dialogar com vocês, vai ser maravilhosa. Então, mandem os textos, os resumos expandidos. O Leonan, em breve, vai divulgar a data para isso, e a gente vai ter uma reunião para poder dialogar mais de pertinho, trocar essas ideias, aprender com vocês e também dar algumas contribuições para o aperfeiçoamento do texto antes da versão final de uma eventual publicação. Eu acho que é o principal intuito desse diálogo. Ter essa oportunidade é sempre muito bacana. Perfeito. Então, até logo. É isso. Um forte abraço. É uma outra oportunidade.